Paz do Senhor, meus irmãos, é uma alegria estar aqui compartilhando da palavra. Me chamo Maicon, sou líder em treinamento da Rede de Homens e hoje vamos dar continuidade ao nosso plano de leitura. 1 Reis 14, 15, 16 e 17. Convido todos a acompanhar. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães, e bolos, e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou, e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que, entrando nela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel: visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti tu dei, e tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. E foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição, para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem até o menino, tanto o escravo como o livre em Israel. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco até que todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse: tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo o Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Também o Senhor ferirá Israel, como se move a cana nas águas, e arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. E entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e veio a Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. E o sepultaram, e todo Israel o pranteou, conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério do seu servo Aías, o profeta. Quanto ao mais dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que tudo está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos, e dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor elegera de todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamá, amonita. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e o provocaram a zelo mais do que todos os seus pais fizeram com os seus pecados que cometeram. Porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens do bosque sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore verde.
Havia também rapazes escandalosos na terra. Fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante os filhos de Israel. Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo, e também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar deles, fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, quando o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e os tornavam a trazer à câmara os da guarda. Quanto ao mais dos atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E era o nome de sua mãe Naamá, Amonita, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 15. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. E 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E seu coração não foi feito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas, por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e confirmando Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo o que ele ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias, o Eteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão, todos os dias da sua vida. Quanto ao mais dos atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão, e Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá, e 41 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos, tirou todos os ídolos que seus pais fizeram, e até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Aserá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, se não tiraram, todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata e ouro e utensílios. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair nem entrar junto a Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficara nos tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos, e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Vês aqui que te mando um presente, prata e ouro. Vai, anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E a Ben-Hadad deu ouvidos ao rei de Asa, e enviou os capitães dos exércitos que tinham contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, e a Dan, e a Abel-Betemaaca, e a toda a Quinerete, com toda a terra de Naftali. E sucedeu que, ouvindo o Baasa, deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara. E com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e Mispa. Quanto aos mais de todos os atos de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez,
e as cidades que edificou, porventura, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, no mesmo tempo da sua velhice, padeceu dos pés. E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e feriu Baasa com Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton. E matou Baasa no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu, pois, que, reinando ele, feriu toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor que dissera pelo ministério do seu servo Aías, o Silonita, por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com quem provocara ao Senhor, Deus de Israel. Quanto ao mais dos atos de Nadab e a tudo quanto fez, porventura, não está tudo escrito no livro das crônicas de rei de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado, com o que tinha feito pecar a Israel. 16, capítulo 16. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo, Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão e fizeste pecar o meu povo, Israel, irritando-me com os seus pecados, eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes de sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto ao mais dos atos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza, e lá seu filho reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, filho de Anani, contra Baasa e contra sua casa. E isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel, e reinou 2 anos. Em Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri, e o feriu e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa. Não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim, destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que falará no ministério do profeta Jeú sobre Baasa, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar a Israel, irritando o Senhor, Deus de Israel, com todas as suas vaidades. Quanto aos mais dos atos de Elá e a tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Ziri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E ouviu dizer o povo que estava acampado: Zinri tem conspirado e até feriu o rei. Todo o Israel, pois, no mesmo dia, fez rei sobre Israel a Onri, chefe do exército no arraial. E subiu Onri e todo Israel com ele de Gibeton e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao passo da casa do rei, e queimou sobre si a casa do rei e morreu.
por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no seu pecado que fizera, fazendo pecar a Israel. Quanto ao mais dos atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia a Tibni, filho de Ginate, e Tibni morreu e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos, e em Tirza reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata. Edificou no monte e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer, Senhor do monte de Samaria. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados com que tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Onri, e ao que fez ao seu poder, que manifestou, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbal, rei dos Sidônios, e foi, e serviu Baal, e se encurvou diante dele. Elevou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou e morrendo Segume, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falará no ministério de Josué, filho de Num. Capítulo 17. Então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustenta. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei 2 cavacos e fui prepará-lo, para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará,
e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. E, depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ele disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regado, e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou na sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva, com quem eu moro, afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse a Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Finalizamos aqui, irmão, capítulo 14 ao 17. Vamos fazer uma oração para agradecer esse momento. Querido e amado Jesus, estamos aqui presentes na tua presença, Jesus, agradecendo essa oportunidade de estar levando a tua palavra, propagando esta palavra maravilhosa, levando aos nossos irmãos da igreja e levando aos perdidos, aos necessitados também. Que este final de semana seja uma semana abençoada, na tua presença, que o Senhor nos guie e nos guarde nos teus caminhos. Amém.